Bem-vindos a mais um vídeo, meus amigos. Eu espero que esteja tudo bem. Bora para a palavra do Senhor para nos dar força para esse dia? Então bora lá em Jeremias, a partir do capítulo 29, verso 11, fala assim: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém por essa palavra. Eu não sei como começou o seu dia. Pode ser que você começou já com o dia com muitas coisas acontecendo. Sabe aquele dia onde tudo dá errado? Dá vontade às vezes da gente abandonar tudo, sair do barco, não quer mais buscar, não quer persistir, quer ficar sem fazer nada, quer só se entregar para as vontades da carne. Eu não sei como você acordou hoje. Pode ser que você acordou cheio da presença, mas pode ser que você acordou com aqueles pensamentos vagos, aqueles pensamentos da onde a gente fala, hoje eu paro. Hoje eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. Mas entenda através dessa palavra que fala em Jeremias 29, que é Deus que conhece os planos que Ele tem para nós. Não adianta a gente fazer um plano e Deus ter outro plano para traçar na nossa vida. Então, quando a gente quer fazer com a nossa mão, com a nossa vontade, do jeito nosso, Deus tira dele. Eu percebo que quando Deus fala para mim, é assim que você tem que fazer. É dessa forma. Se você tem esses dias, mas tem dia que eu acordo e eu falo assim, hoje eu não quero fazer nada. Esse é o dia que mais Deus me capacita para fazer a obra dele. Quando eu falo assim, Deus, hoje eu tô no meu limite. Eu tô com os meus pensamentos atordoados. Eu já falei coisa que não era para falar. Eu já briguei com o gato, já briguei com o marido, já briguei com o cachorro, já briguei com meu filho, já falei isso, já falei aquilo. É aí que Deus vem e fala, mas quem disse que é você? Sou eu através de você. Você só basta se arrepender daquilo que você falou, daquilo que você praticou e permaneça em mim. E eu permanecerei em você. E aí que eu entendo e reconheço que não é a minha vontade, não é o meu querer. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito e Deus tem um outro plano. Então eu não sei se você tá quebrando a cara e do outro lado, diante das circunstâncias, você tá querendo uma coisa e Deus tá falando pra você, eu tenho outra pra você. Qual que você vai querer? A que eu tenho ou a que você quer? Teve uma fase, gente, que Deus ele começou a falar ao meu coração que era pra mim fazer certas coisas em nome dele. E eu queria ser desobediente. Eu queria fazer aquilo que estava no meu coração. E o coração, a Bíblia fala que é enganoso. A gente não pode seguir só a nossa vontade ou aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente almeja. A gente tem que fazer a vontade do Senhor, mesmo quando a gente não entende nada. E por muitas vezes eu fazia a vontade de Deus e eu passava por alguns desconfortos. E aí é onde eu falava, Deus, se eu tô indo pra tua vontade, fazendo aquilo que o Senhor tá mandando eu fazer, por que que eu tô sofrendo isso? Por que que tá respingando tanto em mim? E Deus, ele começou a falar ao meu coração, quanto mais a gente entra na presença de Deus, mais o diabo nos tenta. Por que isso? Para poder fazer a gente voltar para trás, para poder fazer a gente realmente desistir de tudo. Então eu percebi que por mais que o vento estava forte, as lutas estavam grandes demais, eu tinha que permanecer naquilo que Deus estava mandando eu fazer. Eu tinha um sonho, Deus tinha outro. Eu queria viver o meu sonho, mas Deus falava, você viver o seu sonho só vai te dar dor, só vai te causar tristeza. Deixa o teu sonho e vive aquilo que eu tenho pra você. Vem, eu vou te conduzir. E quando Deus começou a falar ao meu coração, eu vou te conduzir, e eu comecei a entregar coisas que eu tinha que entregar. Eu comecei a meditar mais, eu comecei a parar de querer viver aquilo que eu queria e parar de olhar também, porque não adianta nada a gente ficar querendo sonhar, viver os nossos sonhos e continuar olhando outras pessoas vivendo o sonho que você queria. É descansar em Deus, sabe? É parar de ficar observando as pessoas que estão vivendo aquilo que você gostaria de viver, sabe? E começar a confiar que aquilo que Deus tem pra você é muito melhor. O plano perfeito de Deus é muito melhor. É lógico que vai ter respingo, vai trazer alguns desconfortos, porque o diabo quer te paralisar de qualquer forma, ele não quer fazer você saber daquilo que Deus tem pra você. E aquele que conhece a verdade nos liberta. Então quando você assiste um filme, Deus ele vai te libertar daquilo. Se aquilo não for da vontade dele, Deus vai falar, filha, não assiste, sai daí que esse não é seu lugar, sai dessa amizade, não usa isso, não faz isso,
não pratica, não fala desse jeito, faça assim. E Deus, ele começa a nos direcionar, porque a verdade, ela nos liberta de uma maneira que não tem engano. Quem tá em Jesus não tem como ser enganado, de verdade, porque quando a gente entra na palavra de Deus, às vezes o inimigo, ele tenta a gente de várias maneiras, né? Porque ele veio pra roubar, pra destruir, pra matar. E às vezes quando a gente tá aqui assim, distraído com algumas outras coisas, você tá com o celular ali, você tá distraído, você tá ali, entrando na dele, porque você tá vulnerável. O que você tá causando de dano pro inferno? Você não tá causando nada. Agora quando você se levanta e fala, não, hoje eu vou fazer diferente, hoje eu vou orar pela minha família, hoje eu vou saber mais da palavra, hoje eu vou jejuar, eu vou entregar a minha vontade, o meu sonho pra Deus, porque Ele vai escolher pra mim de uma melhor maneira. O plano que Deus tem pra mim é muito melhor. Quando a gente faz isso, o diabo fala, eita, não, eu não vou deixar barato, eu vou infernizar ela até ela parar. E por muitas vezes ele tentava me paralisar nisso. Eu ia, caminhava, e aí eu tinha muitas lutas, eu voltava pra trás, eu parava e eu ficava estacionada. E Deus falou assim, filha, levanta. Você já foi fundo demais, eu não quero você mais nesse lugar. Eu quero que você mergulhe mais fundo, entrega mais, renuncia mais, ora mais, jejua mais, que aquilo que eu tenho pra você tá chegando. Vai, persista. E aí, conforme eu ia mais pra Deus, mais eu tinha respingo. E mais lutas vinham, e eu sentia que eu tava sendo fortalecido naquele processo. Mas era muito difícil aguentar. O desconforto, a vontade de ficar parado, de ficar ali estabilizado era melhor, porque era mais confortável, sabe? E Deus, ele não quer que a gente fique confortável no processo. Porque quando a gente fica confortável, a gente fica preguiçoso. A gente tem que estar atento, acordado, sabe? A gente não pode ficar dormindo. Em Eclesiastes, a partir do capítulo 11, verso 4, fala assim, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Sabe, se levanta, não fica olhando, observando o que tá à tua volta, não. Vai agir na vida, vai fazer aquilo que Deus tá mandando você fazer. Se posicione com Deus. Se tiver que fazer algo pra Deus, por Deus, faça nesse dia, sabe? Não fica só querendo receber de Deus. Às vezes eu mesma me pego na preguiça e Deus fala assim, filha, eu tenho uma mensagem pra entregar. Escreve isso, escreve aquilo. E eu falo, ai Deus, eu tô tão ocupada hoje, bem hoje, que tá tudo assim, ó, de ponta cabeça. E aí Deus começa a falar no meu coração, eu falo, não, eu preciso estar disponível pro Senhor. Eu preciso estar disponível para fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Eu preciso me posicionar para que outras pessoas também se alimentem daquilo que tá saindo da minha boca, daquilo que Deus me alimentou, também que venha alimentar outras pessoas. Então seja fonte na vida de outras pessoas. Não fica parado vendo a vida passar, não fica ali falando a vida dos outros, observando a vida dos outros, que isso só vai te trazer inveja, só vai te trazer rancor, raiva. Quando a gente começa a entrar nessa posição, nesse lugar, a gente só fica comparando o que o outro tem, o que você não tem, o que o outro ganhou, o que você não ganhou. Ah, mas por que, Deus? Que aconteceu isso na vida do fulano, da Beltrano, que traiu o fulano lá, ó. Não é pra você ser o juiz. Deixa isso pra Deus, sabe? Se posicione em Deus nesse dia. Faça, acorda, ora, faça a sua oração. Acorda. Eu não sei você, eu tinha uma mania, gente, que quando eu levantava da cama antes, eu já acordava e já ia no celular. E ficava. Quando eu dava conta, já tinha passado o quê? 2 horas, 3 horas com aquilo na mão. Então assim, o celular, ele serve tanto pra ser uma bênção na sua vida, porque você pode ouvir um louvor, você pode ouvir uma palavra de Deus. Você pode, eu não sei onde você tá me ouvindo aqui agora, mas o celular também pode te trazer uma maldição muito grande, pode te afastar das pessoas que você ama. Porque quando você se enche muito do celular, você vê muita vida das pessoas, você se compara, você acaba entrando num negócio tipo assim, ai, o que eu tenho não é bom, o que eu faço não é bom, ai, o que eu fiz ontem ali, olha, não é nada perto daquilo que o fulano fez. Você começa a se comparar. Não caia na cilada do inimigo. Então use as ferramentas que você tem para abençoar as pessoas, para ser abençoado também, e se encha daquilo que realmente vai te trazer uma boa colheita, sabe? Não fica se enchendo de coisas que não vão te trazer coisas boas dentro da tua casa, na tua família. Se encha de Deus, se encha da palavra de Deus. Comece seu dia sem olhar no celular, sabe? Porque às vezes se a gente pega o celular para ver a hora, por exemplo, você vê uma mensagem do WhatsApp lá que alguém já quer te chatear,
você já fala, vixe, aí você já começa a encher o seu coração daquilo, aí você já começa a querer já soltar os cachorros e já começa a querer falar o que você não pode falar. Então acorda e fala, Senhor, obrigada por esse dia. Este é o dia que o Senhor agiu. Alegramos e exultemos no Senhor. Se alegre no Senhor, sabe? Em vez de acordar brigando com o papagaio, com o cachorro, com o gato, com o vizinho, com o seu amigo. Começa a glorificar a Deus. Mesmo com raiva, às vezes você acordou com raiva de mau humor, agradeça. Você vai ver que em instantes, conforme você vai lendo a palavra do Senhor, ela vai te revestindo por dentro. A palavra do Senhor, ela é viva. Então, conforme você for lendo, ela vai te tratar, ela vai te curar. Eu falo isso, gente, não somente da doença, mas às vezes tem coisas que a gente sente na nossa alma que é difícil de lidar. Talvez ninguém vai te compreender como a palavra vai te compreender. Então, Deus, ele conhece o seu íntimo, aquilo que tá no seu oculto. Abre a tua boca, acorda assim, ó, sabe? Já fala, Deus, eu entrego esse dia nas tuas mãos. Sabe, já põe um louvor, sabe? Abre a boca, vai falando com Deus, vai tomando seu cafezinho, seu chá, seu leite com Nescau e vai falando com Deus. E aí, se você conseguir, já faça seu devocional. Se você não conseguir, tem que mandar as crianças para a escola, tem que ir para o trabalho. Depois, encontre um tempo para Deus, mas que você abre os olhos já agradecendo ao Senhor, em vez de murmurar, em vez de reclamar, porque é da nossa carne mesmo, a gente querer murmurar, querer reclamar, nada tá bom, nada tá maravilhoso, nada tá perfeito. Tudo a gente quer achar uma resposta, né? Mas que nesse dia você coloque totalmente sua confiança no Senhor e que Ele te revista do poder e da autoridade que há no nome de Jesus. Em Jeremias, capítulo 32, verso 17, fala: Ah, soberano Senhor, Tu fizeste os céus e a terra, pelo Teu grande poder e por Teu braço estendido, nada é difícil demais para Ti. Mostras bondade até 1000 gerações, mas lança pecado dos pais sobre os seus filhos. Quando eu li isso na Bíblia, isso me deu um medo, mas me deu um medo, por quê? Quando a gente tem filhos, a gente começa a pensar mais nos nossos filhos e menos na gente. E quando eu li que Deus mostra bondade até 1000 gerações, mas lança os pecados dos pais sobre os seus filhos, isso me deu um grande pavor. Eu comecei a pensar mais naquilo que eu fazia, naquilo que eu praticava, naquilo que eu aceitava para minha vida e para minha casa. Porque quando a gente tem filhos, a gente não quer que o mal caia sobre eles. Então, a preguiça que eu tinha constante de ler, de jejuar, gente, porque não tem como, ninguém quer ficar renunciando às coisas que gosta, mas a gente sabe que a gente precisa, em nome do Senhor, sabe, pra gente poder fazer Ele crescer na nossa vida, porque quando a gente começa só a exaltar a nossa carne, Deus, ele vai ficando pequenininho, a gente quase nem escuta, não sente. Então a gente precisa sim renunciar para ter a grandeza do Senhor sobre nós, sobre nossa casa, para que a gente fique sensível a ouvir Ele. Então, quando eu entendi que os meus pecados podem cair sobre os meus filhos, eu comecei a me posicionar mais com Deus. E mesmo não querendo, eu ia começar a entrar na presença de Deus. Eu falei, Deus, eu preciso entrar na tua presença. E Deus, ele sabe como atrair os filhos dele para perto dele. Eu sou mãe de 3 filhos e eu tenho 2 meninos e uma menina. Quando Deus me deu o meu terceiro filho, né, o meu caçulinha, meu menininho, o Davi, Deus escolheu o nome, Deus me mostrou num sonho que me daria mais uma gestação. E eu não tava esperando, gente, mas Deus, ele simplesmente tinha um plano pra mim. Eu achava que tudo ia ser do mais perfeito na minha cabeça. Só que eu tive muitas coisas no meio do caminho, do processo. Muitas dores que eu não compreendi quando passei. E quando Deus, ele te promete algo, não significa que tudo vai ser perfeito. Ele vai estar te treinando no processo. Você só precisa se posicionar com Ele e estar preparado para aquilo que Deus tem para você. E eu não tô aqui para te assustar nem nada, mas quando Deus, ele me revelou que eu teria mais um filho, eu não imaginei que o Davizinho ia ser tão especial assim na minha vida. Davi é autista, Davi tem algumas limitações que realmente entristecem meu coração. Tem mães que eu olho e falo, cala a boca, menino, cala a boca que eu não aguento ouvir sua voz. E às vezes quando eu falo, nossa, como eu queria ouvir a voz do meu filho, como eu queria que ele... Porque o jeito que ele se comunica com a gente é um jeito de gritar e tal.
Mas eu queria ouvir o Davi cantar, louvar o Senhor, é um sonho que eu tenho. E eu profetizo isso na vida dele, que ele vai ser um cantor pra honra e glória de Jesus. E eu confio que mesmo ele não falando uma palavra hoje, eu sei, naquele que eu busco todos os dias. Eu sei que Deus, ele fará na vida do meu filho. E todas as limitações que Davi passou desde quando nasceu, eu sei que foi pra fortalecer ele e eu e a nossa família. Então, quando a gente passa por circunstâncias e a gente não entende, simplesmente confie em Deus. Confie que Deus, ele tá te fortalecendo, porque nada é difícil demais para Deus. Deus pode fazer tudo do mais perfeito, mas ele entrega sim milagres que precisam ser aperfeiçoados na presença dele. Então, mesmo que você não compreenda hoje, continue confiando em Deus e se posicione. Eu comecei a me posicionar em Deus através da vida do meu terceiro filho. Eu falo que cada um dos meus filhos foi milagre. Eu não podia gerar e Deus me permitiu essa dádiva de ser mãe. É muito difícil, mas é um milagre. É algo assim surreal, gente. É surreal. Quem é mãe, quem tem medo aí, tem vontade de ser mãe, mas tem medo, simplesmente entrega, confia, tudo em Deus, que você vai ver que você vai conseguir capacitação para tudo que você precisa. E com cada um dos meus filhos, eu me aproximei um pouco mais de Deus. No terceiro, eu me aproximei mais ainda. A intimidade que eu não tinha antes, eu comecei a ter por causa da vinda do Davi. Foi aí que eu comecei a me posicionar em Deus. Quando eu me aproximei mais de Deus, eu fiz um voto com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor for a força das pernas do Davi, o Davi não anda, o Davi, ele até tentou fazer fisioterapia, mas sabe quando você entende que não era só o SUS? Era Deus impedindo algumas coisas de acontecer para que eu pudesse ver a mão de Deus. Foi bem assim. Então eu não posso julgar que foi o SUS ou que foi um profissional, porque eu entendi que aquele não ali foi para poder Deus me mostrar que era Ele que ia fazer. E o dia que eu cheguei na minha casa, eu cheguei no chuveiro, eu sei que eu vou chorar. Eu cheguei no chuveiro da minha casa, eu peguei meu filho e ele era bem pequenininho. E eu peguei e consagrei ele, eu sempre consagrei os meus filhos antes mesmo de gerar, e eu falei: Senhor, eu não sei como vai ser a vida do Davi, o processo, a caminhada, mas eu queria ungir as pernas do Davi e os pés do Davi na sua presença. E aquele choro de uma mãe, só uma mãe com um filho especial vai entender o que eu tô falando. Eu sofria muitas críticas, muitas pessoas queriam falar muitas coisas, parentes e pessoas mais próximas. E tudo aquilo eu carregava dentro de mim. E naquele dia no chuveiro, eu derramei tudo pra Deus. Sabe quando você põe tudo pra fora? Eu pus tudo pra fora na presença de Deus. E eu pedi pra Ele, falei: Senhor, a partir de hoje eu me posiciono com o Senhor. A partir de hoje eu começo a fazer o devocional. Eu consagro o Davi na tua presença, os pés do Davi na tua presença. E que se for da tua vontade ele andar, ele ser fortalecido, ele ter a firmeza nos pezinhos dele, Deus, entra em providência nessa área. Eu vou começar a fazer o devocional todos os dias pela manhã. Antes de fazer qualquer outra coisa, eu vou fazer o devocional. E quando tiver aula das crianças, eu vou mandar as crianças para a escola, eu vou voltar e eu vou fazer meu devocional. E assim eu fiz durante 6 anos. Meu filho tem 6 anos e faz 6 anos que eu faço devocional. E eu entendo que tudo isso de dificuldade que eu encontrei foi para me aproximar de Deus. E reconhecendo que as minhas falhas e os meus pecados podem cair sobre eles. Então é algo que eu não paro, gente, por isso. É o meu combustível. Eu penso que eu preciso buscar por eles, eu preciso me posicionar pelos meus filhos, eu preciso fazer a vontade daquilo que Deus tem pra mim, sabe? Me posicionando, entrando na presença de Deus todos os dias, me lavando com Ele. E quanto mais eu vou pra Deus, mais Ele me trata, mais Ele me cura. E o que eu acho mais lindo é que Deus, Ele não te treina só por treinar. Tudo vai te levar a um propósito. E às vezes a gente não compreende. Quando eu comecei a fazer o devocional e eu entrei pra fazer o devocional na presença de Deus, eu escrevi as cartas. Eu sempre falo isso. Eu tenho cadernos. E eu tenho vários cadernos, né? Eu tenho vários, gente, mais de 20 cadernos eu tenho aqui. E eu fico escrevendo. O que você escreve? Eu escrevo versos da Bíblia, porque eu acredito que a palavra do Senhor é poderosa na onde você colocar ela. Então eu escrevo ela no meu caderno. E aí se eu tô lendo 1 Samuel, eu vou lá, coloco 1 Samuel, verso tal, e eu vou.
E assim eu fui fazendo. Os versos que eu mais gosto, aquilo que Deus tá falando comigo no dia, os meus jejum, as minhas renúncias, pra mim não perder o ponto daquilo que eu preciso, eu vou e escrevo. E eu comecei a fazer as minhas orações escritas. E no começo, quando eu comecei a escrever, eu sempre fui muito preguiçosa pra ler e pra escrever. A minha mão doía demais. E eu escrevi um pouquinho e já doía demais, mas eu permaneci. E teve dia que a luta era grande, o vento era forte, eu falava, não, eu vou parar, eu não vou aguentar. Nada tá mudando, meu cenário continua o mesmo, meu filho continua sem andar. Mas por muitas vezes, por mais que eu pensei nisso, o Senhor lá no fundo me dava uma esperança e falava assim, permaneça. E eu permaneci, dia, de tarde, de noite, eu permanecia. Quando Deus fez na vida do meu filho, ele começou a andar. O de repente de Deus aconteceu aqui na minha casa e meu filho começou a andar e o incrível é que não tinha aula de fisioterapia. Eu não conseguia ter essas aulas de fisioterapia, mas era justamente pra mim ver o agir de Deus. Então, quando eu tava ali, me derramando na presença de Deus, todos os dias pela manhã, Deus fortalecia as pernas do meu filho. Aquilo que ele não tinha, a coordenação motora muito boa, Deus começou a entrar, Deus começou a fazer. E aquilo foi me dando força, aquilo foi me dando esperança. Então, se você se encontra com algo em dificuldade, entrega e confia naquilo que Deus vai fazer. É lógico que não vai ser no mesmo dia. Lógico que Deus tem um trabalhar diferente. Pode ser que ele trabalhe diferente na vida sua do que foi na minha. Mas, por mais que não aconteceu, eu permaneci no processo. E Deus fez na vida do meu filho. Deus fez além. Hoje, eu gravo um vídeo aqui pra vocês e eu escrevo 3, 4 folhas que Deus vai falando e eu tenho que escrever. Eu tenho que fazer o estudo da Bíblia. Se eu não tivesse feito aquele voto lá atrás, eu não estaria aqui hoje para poder testemunhar para cada um de vocês. Então, assim, a palavra que sai da minha boca, o alimento que também é para vocês, também eu tive que me alimentar. Então, se você precisa se posicionar nesse dia para se alimentar, para que outras pessoas também venham se alimentar daquilo que vai sair da tua boca, faça isso. Não é em vão. Hoje eu escrevo, gente, não dói. O que mais eu fico impactada é que eu nunca imaginei trabalhar aqui no Ageu. Eu tinha minha rotina de vídeos mostrando a minha rotina, mas eu nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Não era o que eu queria, não era o que eu sonhava, mas era o sonho de Deus. Era isso que Ele mandava eu fazer, permanecer, estudar. E quando eu escrevia as cartas para Deus, e era 4, 5 folhas, na parte da manhã à tarde, às vezes eu escrevia mais 6 folhas, a minha mão começou a parar de doer. Eu comecei a ficar fortalecida no processo. E hoje, quando eu vou fazer os vídeos aqui do Ageu, Deus ele me direciona a mensagem, a palavra, o livro da Bíblia. E Ele faz eu estudar e meditar naquilo. Gente, é mais de 6, 7 folhas, dependendo do vídeo. E eu vou escrevendo e eu falo, Deus, como que o Senhor me treinou tanto? Sabe? Então assim, não fica com medo do que Deus te prometeu, se você vai estar apto para fazer, se você vai estar preparado ou não para fazer. Só confia nele. Davi, antes de lutar com o gigante, ele não simplesmente só foi lutar com o gigante, ele já estava preparado, porque Deus já tinha preparado ele no caminho, lutando com o leão, com o urso. Eu sempre gosto de usar esse verso porque é o que Deus mais fala comigo. Então assim, com cada um, Deus vai trabalhar de uma forma, mas não fica com medo, com inquietações, ansioso. Ai, será que quando Deus me colocar lá eu vou estar preparado para falar? Será que... Só descansa naquilo que Deus está fazendo. Eu hoje, olhando para tudo que eu faço aqui agora, eu não consigo, sabe? Eu não consegui imaginar que eu ia fazer isso aqui. Porque eu, Evelyn, morre de vergonha de falar, de conversar, de ler, de orar. E Deus, Ele me levantou para fazer isso, porque eu entendo que tem pessoas que precisam disso. Então, eu me posicionei para que outras pessoas venham se alimentar daquilo que vai sair da minha vida. Então, assim, mas isso precisa de um posicionamento. Que nesse dia você se posicione também em Deus para que outras pessoas venham ser alimentadas daquilo que vai sair da sua boca. E não fica com medo, não fica ansioso porque você acha que você não vai estar preparado. Deus, Ele vai fazer tudo se encaixar no momento certo, na hora certa. Você vai ver que quando você tiver que passar por algumas coisas, você vai passar fortalecido no Senhor. Deus não vai te jogar ali, ó, num lugar e, ó, se vira, faz aqui. Não. Ele não vai querer te envergonhar, porque aqueles que esperam no Senhor não se envergonharão. Aqueles que colocam expectativa em Deus não vão ser decepcionados. É isso que a palavra fala. E é isso que você tem que levar para o seu dia.
esteja firme na presença de Deus, que Ele vai fazer por você, Ele vai falar por você, Ele vai ser suas mãos, seus pés, Ele vai fortalecer você nesse processo. Deus abençoe seu dia, sua casa, sua família e tudo que leva teu nome. E a gente se vê no próximo vídeo, se Deus assim permitir.